Meus irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 19, do verso de número 16 ao verso 30. Por questão de gosto, eu vou ler na NVI, mas vou expor na ARA. Então, se tiver um pouquinho diferente da sua versão, tente ouvir, se atentar ao que está escrito na NVI também. Eu quero agradecer aos irmãos da rede pela oportunidade de estar aqui com vocês, de partilhar a palavra, de participar de alguma forma dessa série tão importante, tão especial. E o meu desejo hoje é falar acerca do sentido da vida. Eu não vou fazer aqui uma aula de apologética, nem que poderia fazer. O meu desejo aqui é falar do sentido da vida de acordo com o Evangelho, de forma mais simples. Eu desejo expor essa pergunta ou essa indagação, qual é o sentido da vida, de modo que o Evangelho, segundo o encontro de Jesus com o jovem rico, possa responder isso para nós. Amém? Vamos ler o texto. Mateus 19, do verso de número 16 ao verso 30. Fique com sua Bíblia bem aberta. O Evangelho vai ser pregado, e quando o Evangelho é pregado, o mundo se divide em dois: aqueles que se apegam aos ídolos e recusam seguir a Cristo, e aqueles que ouvem empobrecidos e seguem o Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Eis que se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele, o jovem. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Continua o texto. Então Jesus disse aos seus discípulos: Digo-lhes a verdade, ou em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Verso 25. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos ou maravilhados e perguntaram: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles, ou fitando os olhos, e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para servir-te, Senhor. Que será de nós? Jesus disse: Digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração, ou no final de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou até campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Vamos orar mais uma vez? Mas eu queria beber água. Pai querido, louvado seja o teu nome, por quem tu és, pela pessoa
maravilhosa que Tu és, Senhor. Pelo Deus glorioso, excelso, grande, soberano, Rei, poderoso, Salvador. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso me dirigir a Ti e não me posicionar como alvo da Tua ira, mas filho, comprado pelo sangue do Teu precioso Filho. Muito obrigado, Senhor, porque podemos nos assentar aqui, numa reunião de jovens, meditar acerca da Tua palavra, crescer nela e Te amar mais, Senhor. Senhor, eu sou um pecador. A menos que o Senhor seja comigo, nada poderá ser feito, pois eu posso levar a palavra aos ouvidos, mas só o Senhor pode levá-la ao coração. Leva aos corações do Teu Filho, Senhor, para o louvor do Teu santo nome. Amém. Meus irmãos, o texto que nós iremos estudar hoje relata o encontro de Jesus com um jovem que estava procurando sentido. Quem era esse jovem? De acordo com a intertextualidade dos evangelhos, ou o relato dos evangelhos, nós percebemos que esse jovem era um homem rico, de posição elevada entre o seu povo, e jovem. Esse homem tinha a juventude, ele tinha as riquezas e ele tinha a fama no seu povo, no meio do seu povo. Tudo isso fazia com que esse jovem cumprisse todos os pré-requisitos para se estar na elite judaica. Pois na época de Jesus, ser rico, possuir muitos bens, ser jovem, era sinal de que Deus estava abençoando muito aquela pessoa. Contudo, o status social, as riquezas, a fama, a juventude, nada disso conseguia saciar o coração daquele homem. Eu escolhi o Evangelho de Mateus, apesar de ser relatado esse texto em Lucas e Marcos, porque Mateus relata ou deseja passar em sua teologia principal o Evangelho do Reino. Mateus deseja propagar o Rei Jesus, um rei que tem valores ao inverso do mundo, um rei que tem em seu conteúdo, em sua ética de reinado, valores totalmente diferentes dos valores do mundo. E eu acredito que está acontecendo aqui exatamente isso. Mateus relata essa passagem para mostrar a nós e à igreja primária que recebeu, que se na cultura de lá, ou se naquela cultura, riqueza significava estar à frente das pessoas para a salvação, aqui Mateus deseja mostrar que a riqueza é um impeditivo para a salvação. Esse rei tem valores opostos aos reinados do mundo. Esse é o desejo de Mateus. O coração daquele homem estava totalmente incendiado pelas riquezas, seja por impulsionamento da cultura, seja por uma predisposição pecaminosa do seu próprio coração, seja de uma forma ou de outra, esse homem estava inundado com o ídolo da riqueza, a ponto de impedi-lo de seguir a Cristo, a ponto de impedi-lo de seguir o Evangelho. E você? O que tem te impedido de seguir o Evangelho? Quais são os ídolos que você tem se apegado? Falo aqui para crentes e não crentes. O Evangelho não mudou, irmãos. O convite do Evangelho ainda é o mesmo. Seguir o Evangelho ainda envolve renúncia, meus queridos.
A pergunta que surge é desse texto: por que seguir a Cristo envolve tanta renúncia? Eu acredito que o texto nos dá algumas respostas. A primeira delas se encontra entre o verso 16 e 22. Seguir o Evangelho ainda envolve renúncia, porque ele nos convida a abandonar tudo. Mateus inicia o seu relato assim, acompanhe comigo, verso 16, parte A. Eis que um homem se aproximou e perguntou. Após abençoar as criancinhas, se você olhar uma perícope atrás, Jesus acaba de abençoar as crianças. E logo após, ele é abordado por esse homem. Nós sabemos pouco sobre esse homem. Como disse na introdução, ele era rico, era famoso e era jovem. Mas o texto nos diz mais coisas sobre ele. Mateus 22 relata que ele é rico. Ele era jovem, verso 19. Além disso, ele era preeminente ou famoso, como falei. Além disso, também ele era reverente. Marcos relata que ele se achega a Jesus e se ajoelha, mostrando reverência ao bom mestre. O que ainda faltava a esse homem, irmãos? Era um homem rico, era um homem jovem, era um homem famoso, era um homem que tinha muitas propriedades, era um homem que tinha a sua juventude. Imagine se ele vivesse hoje. Imagine o ímpio que você conhece aí, que é rico, tem o carro do ano, é jovem, é um blogueiro, é famoso. Esse homem era tudo isso em sua época. O que ainda faltava a esse homem? Para que ele se achega a Jesus? O que ele estava procurando? O verso 16 nos responde. Acompanhe comigo. Mestre, que farei eu de bom para possuir a vida eterna? Eu gostaria de fazer uma observação aqui. A partir dessa pergunta, nós podemos afirmar que é possível alguém se interessar na salvação e ainda assim não ser salvo. É possível alguém desejar a salvação e ainda assim não ser salvo. Pois a salvação, além de um interesse do homem, ou acima do interesse do homem, há o Espírito Santo, que energiza, que dá forças, que troca o coração do homem, para que ele, portanto, se interesse efetivamente para a salvação. Nesse caso, nós vemos algo diferente. Esse homem, apesar de se interessar acerca da salvação, tem interesse pela salvação. Assim como todos os homens, ele se aproxima de Deus erroneamente. Perceba que ele diz: o que farei eu para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer de bom, Senhor, para herdar a vida eterna? É nítido que esse homem estava com um erro soteriológico terrível. Pois a salvação depende tão somente de Deus. É Deus que abre o coração do homem, é Deus que bate no caixão que o homem está dormindo. E esse homem, portanto, faz ao contrário de tudo isso. Ele chega a Deus dizendo: o que eu posso fazer, Senhor, para herdar a vida eterna? Quanto à mensagem do Evangelho, é totalmente o oposto. É o que Jesus Cristo fez. Assim como todos os homens, erroneamente esse jovem se aproxima de Jesus. Mas sabe qual foi a resposta de Cristo? Verso 17, acompanhe comigo. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Existe um que é bom. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O que será que Jesus quis dizer aqui, irmãos? É como se Jesus estivesse dizendo, escreve certo comentarista: por que você me pede informações a respeito daquilo que é bom? Você não é um judeu bem instruído? Em outras palavras, ele está dizendo:
Deus já revelou na lei. Por que você me pergunta acerca do que é bom? Deus já revelou em sua palavra, judeu. Mas já que você se interessa na salvação e acha que conquistará ela pelas suas obras, pelos seus méritos, comece pelos mandamentos, cumpra-os. E continua o texto, versos 18 e 19. E o jovem lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Queridos, não sabemos o porquê que Jesus relata aqui os mandamentos da segunda tábua da lei. Não sei se você percebeu, mas Jesus aqui não fala de todos os mandamentos, ele só fala da segunda parte. Eu, pessoalmente, desejo ficar com a visão de William Hendricks. Alguns teólogos irão divergir nessa questão. Contudo, eu fico com a do comentarista William Hendricks, que diz: não era necessário para Jesus incluir os mandamentos relativos ao dever do homem com respeito a Deus, porque o fracasso em observar a segunda tábua implica o fracasso em observar a primeira. Para fortalecer o argumento, eu gostaria de falar sobre 1 João 4,20, que diz: se alguém disser eu amo a Deus... Opa, desviado. Se alguém disser eu amo a Deus e odiar meu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, como pode amar a Deus que não se vê? William Hendricks deseja propor essa verdade. Após a resposta confrontadora de Jesus: cumpra os mandamentos, esse. Aquele jovem é possuído por uma mistura de sentimentos. É como se ele tivesse envolvido em orgulho e anseio. E replicou, verso 20, acompanhe comigo: tudo isso tenho observado, o que ainda me falta? Tudo isso tenho observado, o que ainda me falta? Será que esse jovem cumpria mesmo a lei? Será que esse homem cumpria cabalmente cada vírgula da lei? Meus queridos, é claro que esse homem estava cheio de autojustificação. É nítido que esse homem está envolvido em orgulho pecaminoso, a ponto de dizer: Jesus, isso aí eu já tenho cumprido desde a minha adolescência. Eu sou crente desde que nasci. Nasci no lar cristão, dou o dízimo, sou presbiteriano, calvinista, amo o Senhor, já li 50 livros. Autojustificação, meus queridos, isso é pecado. Esse ídolo impedia esse homem de seguir a Cristo. Esse ídolo impedia esse homem de andar em direção à cruz do Calvário. Tudo isso, meus queridos, é sondado pelo Senhor. Isso não passa despercebido pelo Senhor Jesus. É por isso que ele diz no verso 21: se queres ser perfeito ou maduro, vai, vende os bens, os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Algo ainda faltava para esse homem. Esse é o convite mais difícil de toda a história, irmãos. O relato de Marcos diz que Jesus falou para ele: algo ainda te falta. Você cumpre os mandamentos desde jovem, mas algo ainda te falta. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Jesus está empurrando esse homem na parede. Primeiro ele diz: cumpra os mandamentos. E o jovem pergunta: quais? Ele diz o A, o B, o C, o D. Senhor, isso aí eu já tenho cumprido. É? Eu sei qual é o seu ídolo.
Deus sabe qual é o seu ídolo. Vende tudo que você tem. Dê aos pobres. Depois você vem e me segue. Era isso que faltava a esse homem. O que Jesus estava querendo dizer aqui, irmãos? Ele estava entrando no mais íntimo e profundo do coração daquele homem. Ele estava indo onde os homens não conseguem ir. Ele está indo onde você mesmo não conseguiria ir. Em você mesmo. Jesus vai no fundo do coração daquele homem e diz: venda aos pobres o seu ídolo e se quebre com ele. Você pode perguntar aqui, irmãos, Mateus, estaria Jesus condicionando a salvação desse jovem às obras? Não. Pois entregar tudo que tem aos pobres e seguir a Cristo, perceba isso, é importante. É o convite de Jesus a dizer: não dependa mais desse ídolo, dependa de mim. Lance sobre mim agora. Quebre os ídolos, lance fora os ídolos e me siga. Se esse jovem tivesse feito isso, teria colocado uma mão de lado e teria seguido o Senhor integralmente. Foi o que ele fez. Perceba comigo o verso 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, vou repetir. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, possuidor de muitas propriedades. Comentando essa estrofe, eu queria citá-lo mais uma vez. William Hendricks diz: segundo a Escritura, a 2 homens se pediu que fizessem sacrifício. Um foi Abraão, o outro o jovem rico. O sacrifício que se pediu a Abraão foi muitíssimo maior. Por meio de sua vontade de fazer o sacrifício, Abraão demonstrou o genuíno caráter de sua fé. O jovem rico, porém, embora lhe fosse pedido algo muito menor que o do Abraão, ele preferiu se apegar aos ídolos e não seguir o sacrifício que o Senhor pediu. Abraão colocou a sua confiança em Deus, o jovem rico em suas riquezas. Eis o que faltava para esse jovem: abandonar o seu ídolo e seguir o Senhor de todo o coração. E você? Qual ídolo você precisa abandonar para seguir integralmente o Senhor? Qual ídolo você precisa deixar para poder segui-lo? Talvez seja o orgulho. Talvez seja as riquezas. Talvez seja a estabilidade emocional ou estabilidade financeira. Talvez seja o seu namoro. Talvez seja o seu trabalho. Qual ídolo domina o centro do seu coração, a ponto de impedi-lo de seguir o Senhor? Como já dizia João Vitor, não sei se ele falou de algum teólogo, nós nos quebramos com os nossos ídolos quando eles são quebrados. Qual tem sido o seu ídolo? Meus queridos, não é o que vemos. Assim como esse jovem,
pessoas religiosas. As igrejas evangélicas estão cheias de pessoas que ceiam, que oram, que congregam, que são participantes da UMP ou da juventude, que dão o dízimo, que falam a paz do Senhor, que falam estar repreendido, mas estão cheias de religiosidade, estão cheias de si, recusaram seguir o verdadeiro Deus por causa dos falsos ídolos de suas promessas. Esse povo está aqui no nosso meio. Essas pessoas habitam em nossa comunidade evangélica do Brasil. Cuidado, meus queridos. Cuidado para você não ser um falso religioso como esse jovem. Cuidado para você não se envolver em orgulho e fazer com que as atividades eclesiásticas, o seu ministério, sejam alvos de dizer: Senhor, eu cumpro. Cuidado, cuidado. J.C. Ryle diz: cuidemos para nunca depender dessas coisas, isto é, a autojustiça e a religiosidade. Jamais fiquemos satisfeitos enquanto não contarmos com o testemunho interior do Espírito Santo em nossos corações, de que realmente nascemos de novo e somos novas criaturas. A menos que você tenha certeza, meus queridos, que o Espírito Santo habita em você, regenerou seu coração, trocou seu coração de um de pedra por um de carne. Não bata no peito e diga: eu sou cristão. Não bata no peito para dizer que é cristão porque você cumpre A, B ou C. Olhem para Jesus Cristo, foi Ele que cumpriu cabalmente, comprando o preço dos seus eleitos. Posso ouvir um amém? Amém. São Antônio mesmo, né, velho? São Antônio é pentecostal. Meus queridos, ao olhar esse texto, nós também aprendemos que um ídolo afogado temporariamente pode comprometer toda uma eternidade. Eu não sei o que tem estado no seu coração há muito tempo, ou se até mesmo por pouco tempo. Isso eu falo aqui para os que não professaram fé em Jesus Cristo, se houver aqui. O ídolo que você sabe e Deus sabe também, esse ídolo pode impedir de você ser salvo para sempre. Esse ídolo pode impedir você de entrar nos portais celestiais. Esse ídolo pode fazer você ser reprovado diante de Deus. Cuidado com os seus ídolos. Cuidado com ídolos que moram temporariamente no seu coração, pois eles podem comprometer toda a eternidade. Deus sabe o que está dentro dos nossos corações. Finalmente, Ele também mostrou àquele homem o que está dentro do dele. Semelhantemente, o Senhor fez a mulher samaritana quando disse: vai buscar o teu marido. Eis o ídolo. Aqui com o jovem rico ele faz a mesma coisa quando diz: vende, dá tudo aos pobres e me segue. O que Jesus precisa dizer a você para levantar o seu ídolo? É jogue fora seu computador? É deixe de andar com fulano? É ore mais? O que o Senhor precisa dizer para que você saiba identificar qual é o seu ídolo? Meus queridos, o Evangelho ele não abre espaço para divisão.
O evangelho não se divide no seu coração. Ou você segue o evangelho integralmente, ou você ama a Cristo, ou você abandona tudo como fizeram os discípulos, ou você não faz nada. Ao contrário, você estará se enganando a si mesmo. Ao contrário, você estará enganando o seu próprio coração. O evangelho é exclusivo. Não tem como servir a Mamon e servir a Cristo. Ou serve a Cristo ou a Mamon. Mamon até aceita você ser parecido com um crente, andar como um crente, falar como um crente, congregar numa igreja e servir ao diabo, personificado nas riquezas ou no seu ídolo. Cristo não. Cristo é exclusivo, é vende e vem. Dá tudo aos pobres e me segue. Esse é o convite do evangelho, irmãos. É isso que pode dar sentido às nossas vidas. A menos que Jesus venha ao nosso encontro, levante os nossos ídolos, nós não podemos ser salvos. O convite do evangelho ainda envolve renúncia, porque nos convida a abandonar tudo, mas também do verso 23 ao verso 30, porque tem recompensas eternas. Esse encontro, meus queridos, gerou uma grande oportunidade de Jesus ensinar aos seus discípulos o valor que é segui-lo. Após o jovem sair, se entristecer e sair, Jesus já começa a ensinar os seus alunos, os seus discípulos. Verso 23 e 24. Acompanhe comigo. Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Estaria Jesus condenando as riquezas? Pior, estaria Jesus condenando os ricos? Estaria Jesus fechando aqui, é rico, vai para o inferno? Não, meus queridos, definitivamente não. Não é isso que o Senhor quer fazer. O que Ele deseja dizer aqui é que dificilmente um homem que confia nas riquezas herdará o reino dos céus. Dificilmente um homem que confia nas suas riquezas herdará o reino dos céus. E perceba também, Jesus não diz que é impossível, Ele diz que é difícil. Mas isso é tão difícil que Ele diz que um camelo passar pelo fundo de uma agulha é mais fácil do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, é quase impossível. O que significa a agulha e camelo aqui? Alguns teólogos vão também se contrariar, eu diria assim. Alguns deles sugerem que camelo se tratava de um animal mesmo, e a agulha seria a agulha que era motivo de costura para os linhos, que eram as vestes dos religiosos, as roupas de linho fino. Outros teólogos, porém, dizem que nesse caso camelo era uma corda de um barco, e a agulha seria uma pequena porta que ficava nos muros de Jerusalém. Seja de uma forma ou de outra, meus queridos, é difícil um homem confiando na riqueza, ou é impossível um homem confiando na riqueza entrar nos céus. O homem não consegue, por meio de si mesmo, entrar no reino dos céus. Qual foi a reação dos discípulos, queridos, depois que Jesus disse? Verso 25. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: quem pode ser salvo? Meus queridos, o assombro dos discípulos. Eles ficaram assombrados. Na cultura judaica, ser rico significava ser privilegiado. Para os fariseus, obter riquezas era como ter um passinho à frente para a eternidade. Jesus aqui, como sendo um bom rei e diferente do que nós conhecemos aí fora,
inverte os valores. E os discípulos ficam atordoados, maravilhados. Senhor, como pode? Como pode? Se esses homens que são ricos, se esse homem que é rico não pode entrar no reino dos céus, quem pode ser salvo? E é por isso que eles perguntam: quem pode ser salvo? A resposta do Senhor, verso 26. Jesus, fitando neles o olhar, assim como eu vos olho, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Em todos os momentos, em qualquer circunstância, o homem depende exclusivamente de Deus na salvação. Não tem como o homem se salvar sozinho. Não tem como o homem caminhar sozinho para Deus, a menos que o Espírito Santo energize no coração de pedra, um coração novo. O homem não conseguirá caminhar até Deus. Ao contrário, sem Deus, ele se envolverá continuamente em seus ídolos e cada vez mais. E aí eu faço das palavras de João Calvino as minhas. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. A menos que eles sejam tocados pelo dedo santo do Senhor, eles nunca conseguirão entender as verdades espirituais e, portanto, ser salvos. Continua o texto, verso 27. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? A resposta para essa dúvida é quase que óbvia: um tesouro no céu. Jesus havia falado isso. Jesus falou isso nas bem-aventuranças, no próprio Evangelho, no Sermão do Monte, no próprio Evangelho de Mateus. Ainda assim, apesar de ser óbvio, o Senhor reforça de bom grado as suas promessas. Verso 28. Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Eu vou ler novamente. Em verdade vos digo que vós, os que me seguiram, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vocês se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. É nítido aqui que Jesus está falando de algo escatológico. Mas o que significa isso? Em especial, essa promessa se referia aos apóstolos. Não é uma promessa que pode ser aplicada a Mateus, a Ana Lívia, a Iana, a Garnier. Não pode ser aplicada a nós. Essa promessa deve ser aplicada apenas aos discípulos, ou melhor dizendo, aos apóstolos, pois serão eles que irão sentar nos 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, ou seja, a igreja. Contudo, e isso é o mais magnífico, irmãos, a promessa não termina só nos nomeados apóstolos. Ela se expande a nós. Verso 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãs, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. O verso 28 se aplica aos apóstolos, porém o verso 29 já nos dá uma esperança. Vocês que deixaram seus ídolos, que deixaram as riquezas, que deixaram a pornografia, que deixaram o amor a si mesmo, que deixaram o apego ao orgulho, tem uma promessa para vocês, meus queridos. Vocês receberão 100 vezes mais
E como ápice da promessa, receberão a vida eterna ao lado do Senhor. É isso que o Senhor promete aos seus filhos. Não é a riqueza que o mundo diz que pode comprar a salvação. No Evangelho os valores são inversos. Mas não termina aí. Pois o verso 30 autentica os versos 28 e 29. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Ou seja, os improváveis estarão lá. Aqueles que empobrecidos se aproximaram do Cordeiro de Deus e desejaram continuamente a eternidade. O que aprendemos com esse texto, irmãos? Como última aplicação, ou como última sessão de aplicação, o que aprendemos com esse texto? Primeiro, aprendemos acerca da soberania da graça de Deus, que faz a coisa mais difícil do mundo acontecer: um pecador se arrepender. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Os discípulos ficaram perplexos, mas fitando os olhos neles, meus queridos, o Senhor disse: vocês não conseguirão se salvar, mas eu posso. Só o poder regenerador do Espírito pode fazer isso por nós, irmãos. Não esqueça disso, que é Ele que executa em nós o querer e o realizar. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que abre as portas do coração do homem. É Ele que invade, arromba o coração do homem. É escandalosa a graça de Deus. É escandalosa. Eu lembro que na semana passada, conversando com um jovem no carro, ele disse: Mateus, eu acho que é impossível um rico ser salvo. Apesar de entender ele, apesar de saber o que ele estava falando, eu precisei discordar. E eu disse: irmão, ainda que um homem tenha todas as riquezas do mundo, se ele tiver um coração regenerado, habitado pelo Espírito Santo, ele lutará continuamente contra a ganância, o orgulho, os pecados da soberba. Mas é só por meio da habitação do Espírito. É só por meio do Senhor. Isso é um milagre, meus queridos. Você está sentado aqui, isso é um milagre. Você entendeu o Evangelho, é um milagre. Se você não entendeu ainda, ore a Deus por um milagre. Não ore para entender. Você não vai entender. Ore para que Deus execute em você um milagre. E que, portanto, você seja salvo. Por fim, se você é um cristão, deixou tudo por Cristo, esse texto é sobre você também. Perceba que a promessa do verso 28 era para os apóstolos, mas já do verso 29 se aplica a nós. Ao tombar nessa vida, meus queridos, ao tombar nesse mundo, por causa de Cristo, por causa do ato de abandonar os ídolos, uma vez executado pelo Senhor e também acatado por você, você se assentará à mesa do Senhor para cear com Ele para sempre. Nada pode apartar você das mãos do Cordeiro de Deus. Há uma promessa feita. Não há como perder a salvação uma vez que você é salvo. A promessa do Senhor é: esses que abandonaram tudo por mim se assentarão comigo para sempre.
As riquezas não podem comprar, meus queridos, a salvação. A riqueza não vai comprar a salvação. A sua temporária satisfação com as coisas daqui não vão comprar a sua salvação. Podem comprar a sua estabilidade aqui. Você vai ser um homem rico, feliz, legal, famoso, jovem, mas condenado ao inferno. Mas se você abandonar o seu ídolo, e aqui eu digo para os frios na fé, se você rejeitar o seu ídolo, repito, Deus sabe qual é, e se render ao Senhor, Ele te receberá e te salvará. Essa promessa é para esses que empobrecidos abandonaram os seus ídolos e encontraram sentido no Senhor. Sabe por que tudo isso é possível? Porque Jesus se fez pobre em nosso lugar. Quando estávamos despreocupados com Ele, Ele veio e se fez pobre. Não foi Ele, queridos, que abandonou a sua riqueza nos céus para morrer por homens miseráveis como eu e você, pecadores, amantes do prazer, mentirosos, muitas vezes soberbos, pecadores contra o nosso irmão. Mas Cristo não olhou para isso. Ele veio, Ele se entregou, meus queridos. Não foi Ele o Senhor da renúncia. Não foi Ele o homem e o Deus ao mesmo tempo, que renunciou à sua glória para habitar entre nós. Na cruz do Calvário, Jesus estava selando todos nós em seu sangue, nos comprando para o louvor da sua glória. Renda-se a esse evangelho, meus queridos. Você que está afastado, arrependa-se. Você que nunca ouviu falar do evangelho, leia a Bíblia, procure líderes fiéis ao Senhor e ore clamando por misericórdia. Amém? Vamos orar mais uma vez? Eu não sou brabo não, tá? Só às vezes, né, Carol? Caio, às vezes. Eu queria que você, em rendição, orasse ao Senhor comigo. Maravilhoso Deus, Tu és o Senhor da glória, o Deus que pode salvar, que pode converter pecadores, o Deus que pode quebrar os nossos ídolos no chão para sempre. Ó Deus, o Senhor sabe o que habita em cada coração aqui. O Senhor sabe dos ídolos, o Senhor sabe dos pecados, mas o Senhor também sabe daqueles fiéis que estão aqui. Renove neles a convicção de que eles receberão do Senhor a promessa de vida eterna. Renove, Senhor. Salve aqueles que não conhecem a Ti. Alcance aqueles que estão entristecidos com a igreja, com os homens, com Deus. Levante o fraco, Senhor, para o louvor da Tua glória. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.